história brasileira é muito peculiar, diferente. Se tomarmos aqui os processos de independência em toda a América Espanhola, portanto, nos vizinhos, próximos ou distantes, o Brasil tem um processo único, né? Desde a Revolução no Haiti, que derruba a escravidão e o domínio francês, a independência mexicana, que acaba levando consigo a América Central, tanto que durante um período há um grande México, né, com países da América Central, que depois se tornam independentes. A independência do Peru, do que hoje é o Peru, mas uma luta sangrenta contra os espanhóis. E, inclusive, no caso do México, no caso do Peru, e depois até no caso brasileiro, com o pagamento sendo feito a experientes marinheiros ingleses, né, versados na guerra, para que ajudassem nos combates contra a Espanha. O almirante Cochrane é um exemplo disso. E a luta de Bolívar, e aí envolve o que é hoje Venezuela, o que é hoje Peru, Colômbia, Equador, próprio Peru, como são conhecidos hoje. E ele é auxiliado pelo Sucre, né, que aliás virou um nome tão importante, virou um nome de cidade, de moeda, o general Sucre, que lutava ao lado de Simão Bolívar. O processo no Sul, na Argentina, e o Uruguai, que é um caso muito especial, né, porque ele, na verdade, luta para se tornar independente do Brasil e não cair nas mãos da Argentina, para se tornar um país soberano, como se tornou. O Brasil, ele teve a sua independência determinada por uma ação da coroa portuguesa. Até porque o Brasil, já há alguns anos, o Brasil não era uma colônia. O Brasil era parte da metrópole. Desde quando a família real vem para o Brasil, fugindo das tropas de Napoleão, a corte vem para o Brasil. O Brasil se torna corte. E há duas sedes dessa corte: Lisboa e Rio de Janeiro. Então o Brasil ali já não tem a condição de colônia. E isso tem a ver com a maneira como se deu o processo de independência. Esses países todos, o Haiti que se liberta da França, e toda a gigantesca América Espanhola, né? O México, a América Central, a maior parte da América do Sul, eles unem a independência à república. No caso da América Espanhola, havia quase que uma associação, era quase que algo imanente à república, ao movimento de independência. Era uma coisa inerente à outra. E sempre com muita influência dos militares locais, os caras que lutaram, que comandaram tropas, inclusive alguns europeus. Muitos espanhóis, passaram a ter postos importantes nessas repúblicas, porque ajudaram no combate contra a coroa. No Brasil, a independência, o movimento, embora já houvesse movimento na Bahia, movimento no Pará, movimento na Bahia, movimento em Pernambuco, pela independência, ela é realizada pelo herdeiro do trono português. E nós temos a independência em 22 e a república só vai ocorrer já próximo do final do século XIX, em 1889. E aí também há uma diferença. Se nos outros países da América
E no próprio movimento de independência dos Estados Unidos, que é anterior a todos esses, década de 70 do século XVIII. Mas é uma guerra contra os ingleses, com a participação dos franceses ao lado dos que buscavam a independência, uma participação, aliás, muito interesseira, mas depois também lutaram contra os franceses. Toda a América alcança sua independência. O Canadá é outra coisa. O Canadá hoje tem como chefe de Estado ainda, nos nossos dias, o rei Charles. Mas o restante da América associou a independência à república. O Brasil não. O Brasil continua monárquico. E depois, quando Dom Pedro trata de garantir o trono em Portugal, e ele morre pouco tempo depois, deixa o filho aqui com 5 anos, né? Aí a crise da maioridade, o período de regência com várias revoltas nas províncias brasileiras. Mas só em 1889 a monarquia desaparece no Brasil. Mas é uma quartelada. Não é uma revolução. É uma quartelada. Os militares, inclusive sob o comando de alguém que não gostava da ideia da República para o Brasil, Deodoro. Deodoro achava que havia uma incompatibilidade histórica entre a República e o Brasil. Mas, até por espírito de corpo, para apoiar todos os seus oficiais republicanos, ele, febril, doente, naquele 15 de novembro, assume o comando da quartelada. Porque foi isso, não foi uma revolução. Embora houvesse no Rio de Janeiro, em São Paulo, movimentos fortes pela República. Jornais republicanos, partidos republicanos, que tinham uma característica federalista, né? Era o Partido Republicano Paulista, não era o Partido Republicano Nacional, Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro. Tanto que o início da República já traz choques entre os federalistas e os que queriam a centralização do poder. Deodoro é o primeiro presidente, renuncia. Floriano, outro militar, marechal, assume a presidência e tem choques tremendos com a Suprema Corte e com o Congresso. Assume a centralização do poder, é combatido por causa disso. E o primeiro governo civil será só Prudente de Moraes, ainda nos últimos 4 anos tomando 2 do século, 4 anos do século XIX, e aí mais um governo civil, com 2 anos do século XIX, 2 anos do século XX, e quando volta militar ao poder, volta eleito. Volta eleito. Não volta em quarteladas ou em golpes. Mas a influência dos militares na República Brasileira, ela se estende de 1889, embora já houvesse antes participação dos militares na política, racha entre grupos militares sob o comando de Dom Pedro II, problemas dos militares com diversos primeiros ministros indicados pelo imperador. Mas, na República, os militares não só fazem o movimento republicano, derrubam a monarquia, estabelecem, proclamam a República, numa quartelada, um movimento popular que, à distância, de apoio de algumas partes da população. Mas a materialização da República é uma obra inteiramente militar.
embora com apoio de partidos republicanos, jornais republicanos, políticos republicanos. Mas a realização é militar. E a rigor, há uma, mais do que influência, uma tutela que vai até a Constituição de 88. Não é até 85 o fim da ditadura militar. Essa tutela se estende verdadeiramente até 88. Não desaparece inteiramente, mas dilui-se na democracia pós-Constituição de 88, com a promulgação em outubro de 88. Mas mesmo a oposição, o movimento tenentista, o nome já diz, o movimento de tenentes e capitães, dele se origina a célebre Coluna Prestes. E dele se origina o apoio fundamental para o golpe de 30. Mas vale ressaltar que não é Getúlio que amarra o cavalo na coluna, desce e derruba Washington Luiz, que esperava o momento da posse de Júlio Prestes, o que havia vencido Getúlio na eleição. Não. Quem tira Washington Luiz e assume o poder é uma junta militar de generais, e aí eles negociam com Getúlio, que estava com suas tropas no Paraná, receando passar para São Paulo e em direção ao Rio de Janeiro, porque achava que aquela proposta de negociação poderia ser uma armadilha e que ele seria preso ao chegar ao Rio de Janeiro. Mas confiou ao fim nas garantias, foi e virou o presidente. Primeiro, um chefe de uma junta de governo e depois presidente efetiva e oficialmente. Mas as resistências a Arthur Bernardes, por exemplo, antes de Washington Luiz, elas nascem, crescem, se desenvolvem nos quartéis. Há, inclusive, a adesão de militares ao Partido Comunista Brasileiro já na década de 20, mas principalmente na década de 30. Muitos militares aderiram ao Partido Comunista, aderiram à Aliança Nacional, que depois veio a ser... É interessante isso, né? As ironias da história. Quem proclama, muito jovem, na verdade pediram a ele que o fizesse, porque ele era um grande orador desde cedo, mas quem anuncia que a ANL, Aliança Nacional Libertadora, não confundir com a LN do Marighella, mas quem anunciou que a ANL seria presidida por Luiz Carlos Prestes, que estava inclusive clandestino, foi Carlos Lacerda, na época um jovem comunista, embora a aliança fosse muito além do comunismo. Havia vários movimentos democráticos, liberais, que se insurgiam contra a ditadura de Getúlio. E muitos militares. Então os militares proclamam a República, os militares derrubam a velha República e empossam Getúlio. E em 37, também é entre oficiais que surge um plano mentiroso, o Plano Cohen, que leva ao fechamento total. É bobagem esse papo de que em 37 começa a ditadura de Getúlio. Não. Começou muito antes. Na verdade, no ano da Constituição de 34, aquela pela qual os paulistas haviam lutado 2 anos antes, em 32, e que era também um movimento de oligarquia, o golpe de 30, ou Revolução de 30, como queiram chamar,
é revolução no sentido de ser a revolução burguesa urbana, a revolução burguesa industrial, ainda incipiente. O capital industrial nacional ainda era incipiente, mas queria ter força política. E as oligarquias rurais são derrubadas em 30. E oligarquias ajudam a formular o movimento constitucionalista. E oligarquias se instalam em 34 na ditadura aí já cada vez mais claramente fascista, inspirada em Salazar, inspirada em Benito Mussolini, de Getúlio Vargas. Em 37 o que há é fechamento do Congresso, é censura total e explícita e a repressão que já havia. E o movimento de 35, que chamam de intentona comunista, ele é basicamente um movimento militar, e o próprio Prestes, que não era militar, havia sido. A juventude do Prestes era nos quartéis. Tanto que ele até dizia que ele só conseguia dormir da meia-noite às 4, não conseguia dormir mais do que isso, porque ele se acostumou a isso nos quartéis. E havia muitos militares. Então, permanentemente a política passava pelos quartéis. E em 37, não é a inauguração de um sistema de tortura. Já havia. Já havia prisões arbitrárias, como foi de Graciliano Ramos, o gênio Graciliano Ramos. Já havia atos vis, como a entrega de Olga Benário grávida para Hitler, uma alemã judia comunista. Um ato vil de Getúlio Vargas e de seu governo. Vil, covarde. E em 37 é a radicalização, com Filinto Miller à solta para prender e torturar. É a Segunda Guerra que vai desarmando a ditadura de Getúlio, mas são os militares que dão o ultimato em 45. Saia. E é um militar que é eleito e toma posse em 46, o Marechal Eurico Gaspar Dutra. E aí, Constituição liberal, a mais liberal das constituições. Prestes foi eleito senador, Marighella foi eleito deputado. No ano seguinte, o partido já havia sido jogado na clandestinidade por ordem, aí não dos militares, mas de Washington, dos Estados Unidos. Já era a Guerra Fria, cujo embrião é conhecido logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E já reproduz Revolução no Vietnã, intervenção francesa no Vietnã, e eles tomam a surra. Aí mais tarde, final dos anos 50, os americanos é que entram, ficam até os anos 70 e também tomam uma surra dos vietnamitas. É a divisão da Coreia em norte e sul, é a divisão da Alemanha em leste e oeste, é a Guerra Fria. E isso chega ao Brasil, já então muito dependente do capital industrial americano. E empréstimos dos Estados Unidos que possibilitaram a indústria de base. A Companhia Siderúrgica Nacional. Isso foi feito com empréstimo. E esse empréstimo veio dos Estados Unidos. Já há uma grande influência, por causa da Segunda Guerra, dos militares americanos sobre os militares brasileiros. Há uma mudança dentro das Forças Armadas, um nacionalismo ferrenho vai sendo substituído por um americanismo, mas essas duas alas continuam convivendo. De certa maneira, ainda há essas duas alas dentro das Forças Armadas. Aqueles que são inteiramente favoráveis à colaboração com os Estados Unidos
e nacionalistas que olham com muita desconfiança para os Estados Unidos. Isso aconteceu na ditadura. O Geisel estava entre os que olhavam com desconfiança. Por isso fez acordo nuclear com a Alemanha, não com os Estados Unidos. Por isso mandou representantes para reuniões em Cuba para participar de um congresso sobre açúcar. Por isso reconheceu o MPLA em Angola. Era uma maneira de estabelecer independência em relação aos Estados Unidos, que teve uma influência ou um controle quase total nos governos Castelo Branco, Costa e Silva e Médici. E não é que tenha desaparecido esse controle no governo dos Estados Unidos, mas havia tensões, e principalmente com a eleição de Jimmy Carter. Ele e Geisel não se apreciavam, digamos assim. Não se apreciavam. E Carter foi o sujeito que desmontou, não inteiramente, longe disso, nem tinha poder para isso, mesmo sendo presidente, mas desmontou grande parte da estrutura de apoio dos Estados Unidos às ditaduras na América Latina. E o que acontece? Dutra, volta Getúlio, eleito. Em 54, quem diz para Getúlio, renuncie ou nós tiraremos você daí? Algum movimento popular? Não, os militares. Os militares. E parte das Forças Armadas, particularmente a aeronáutica, tenta impedir a posse de Juscelino. Aí, com apoio de um Carlos Lacerda, que lá atrás fora comunista, torna-se, antes de deixar o comunismo, torna-se um antigetulista ferrenho, foi preso, quando ainda era comunista, foi preso, mas depois se torna anticomunista, vai se tornando cada vez mais contrária a qualquer movimento nacionalista, reformista e permanece antigetulista até a morte de Getúlio. Mas os militares é que materializam: Getúlio, caia fora ou tiraremos você daí. Mas quem garante a posse de Juscelino é um militar, Lott. 54, 55, já era o ovo da serpente que tem a sua cria quebrando a casca em 64. 21 anos de ditadura militar. 21 anos de ditadura militar. Não tem essa de não. No Figueiredo. Não, era ditadura militar. E qualquer insinuação de que em qualquer momento era dita branda é um desrespeito à história, mas, sobretudo, um desrespeito aos torturados, aos presos arbitrariamente, às famílias dos que morreram ou desapareceram, ou foram dados como desaparecidos quando, na verdade, foram mortos. É um desrespeito chamar aquilo de dita branda. Não, ditadura. Pesada. E até 88 há essa tutela. O governo Sarney convive com essa tutela o tempo todo. Mesmo pós-Constituição, um governo tutelado. Até porque Sarney era um cara que apoiou a ditadura o tempo todo. Só no finalzinho, ele passa para o MDB, aquela coisa do político, né? Bom, esse barco aqui já era, vou passar para o outro. Muitos fizeram isso. E foi candidato a vice na chapa do Tancredo. E com a morte do Tancredo, já no primeiro dia da presidência, ele é o presidente da República. Primeiro presidente civil, né, depois daquela ditadura. Então, a República Brasileira tem essa tutela militar o tempo todo, até 88. Mas tem também os que se beneficiaram de todo esse processo político-militar. E, repito, militar também na oposição. Ao Castelo Branco, mas ao Lott. E há
centenas de militares graduados que combateram a ditadura do Getúlio Vargas e que combateram o golpe de 64. Muitos foram presos. O próprio Lott, ele só foi tratado com deferência porque era um marechal. Inclusive, quando vão oficiais lá de patente inferior para prendê-lo em seu apartamento no Rio, ele fala, não, só aceito acompanhar um marechal. Não serei levado preso por outros oficiais. Mas chegou a ficar preso, mas foi libertado logo. Outros não. Outros foram presos, torturados, militares. Mas há os que se beneficiaram, apoiaram, financiaram, que às vezes faziam associações com governos reformistas, como o de João Goulart, para logo depois atraiçoá-lo, que são as oligarquias. Até 30, quase inteiramente rurais, depois rurais e industriais, dependendo dos movimentos do capital. E em grande parte da história republicana, sob controle do capital externo, principalmente dos Estados Unidos, e capital financeiro. Não estamos falando de capital produtivo, que hoje governa o Brasil. O capital financeiro governa o Brasil. O capital financeiro governa a maior parte do mundo. O Brasil, inclusive, é claro. Aristóteles, em escritos sobre política, depois foram reunidos até o livro, né, A Política, mas ele não escreveu um livro, A Política. Tinha escritos sobre ética, sobre política, e depois discípulos, colaboradores reuniram esses textos, Aristóteles já morto, e aquilo acabou virando um livro, como se fosse uma obra que ele tivesse iniciado, ido até o seu termo. Não, eram escritos ao longo do tempo. E ele falou sobre monarquia, aristocracia e democracia. Não é que Aristóteles dizia haver 6 regimes. 3. Para ele eram 3. A monarquia, a aristocracia e a democracia. Os outros 3 que são mencionados como regimes, que ele, na verdade, são os perigos que há para cada um desses regimes. Então ele dizia, o risco para a monarquia, para o governo de um só, daí o nome, monarquia, o rei, o risco é transformar-se em tirania. O risco para a aristocracia hoje é um termo usado em vários aspectos, né? Aristocracia, tal, disso, daquilo. Os ricos, né? A plutocracia, não. Aristóteles se referia a uma espécie de assembleia de gente intelectualmente preparada e com ideias para o bem comum da sociedade e que governavam. Não eram só, era uma assembleia, era um conjunto, a aristocracia. O risco para a aristocracia, a oligarquia. A oligarquia degradaria a aristocracia, como a tirania faria com a monarquia. E a democracia, qual era o risco para a democracia? Democracia, para Aristóteles, não era, claro, a democracia abrangendo todos, né? Os patrícios, os escravos, isso era um consenso na Atenas antiga e nos seus arredores, os escravos não tinham os direitos dos cidadãos, patrícios e aqueles que não eram patrícios, mas tinham condições econômicas para se inserirem na sociedade ateniense. Qual era o risco para a democracia? A demagogia. A República Brasileira, Maquiavel trata muito mais de monarquia e república. E Montesquieu, de monarquia, república,
mas sempre com a possibilidade de, em qualquer desses sistemas, haver democracia. A democracia não seria a negação da monarquia. Ela poderia ocorrer numa monarquia, como no caso do Reino Unido, ou numa república. Ela pode ocorrer em qualquer um, na monarquia ou na república. O Brasil, republicano, misturou tudo isso. Há momentos de um poder centralizado e personificado, como na ditadura getulista dos anos 30, início dos anos 40. A democracia, ela aparece espasmodicamente, até o que se pode dizer consolidação para valer, só em 88. Antes disso, são espasmos de democracia. Mas são 145 anos em que os três elementos destrutivos aparecem: a tirania, a oligarquia e a demagogia. Se misturam, mas sempre, sempre, sempre com o controle político e econômico da oligarquia, meu caro Ronald Gimenez.